Bem-vindos a todos. É muito bom estar aqui nesta distância física, mas não distância emocional. Há muitos de vocês conheço de muitas aventuras, idas e vindas e viagens. Eu espero que estejam bem ou que estejam conseguindo estar o melhor possível, gerindo tudo isto que nos está acontecendo, além das nossas outras coisas na vida, toda esta situação. Este webinar, este encontro, tem por objetivo que a gente esteja mais em vínculo, nesta possibilidade de interajuda. E a maior parte de vocês são terapeutas, são psicoterapeutas, são futuros psicoterapeutas porque estão na escola, ou são pessoas muito curiosas, ou estão em processo pessoal de algum tempo, então estão familiarizados com estes temas. Por isso, vou tentar, na mesma, ter uma linguagem mais clara possível para todos, e a primeira parte, a volta de 50 minutos, mais ou menos, um pouco mais ou menos a volta disso, eu vou tentar partilhar com vocês algumas ideias, algumas propostas para perceber um pouco, neste momento, neste contexto, o que é o estresse pós-traumático, vocês conhecem, mas neste momento, como é que nos pode estar afetando e como nos podemos cuidar enquanto cuidadores e também enquanto pessoas que recebemos cuidado. Portanto, de alguma forma, as duas perspectivas, porque isto nos está a tocar a todos e mexe com o nosso processo de sentido de vida e mexe com a nossa segurança e mexe com todas as dimensões. Uma oportunidade e, ao mesmo tempo, como toda crise, envolve risco, envolve perigo e envolve também uma oportunidade muito grande. Portanto, vamos ver como é que conseguimos e, sobretudo, gostaria, como tem sido nos outros webinars, mais do que dar respostas a questões, lançar questões novas ou perguntas que nos mobilizem e abram um pouco a nossa perspectiva, a nossa parte criativa e, quem sabe, um contato um pouco mais sagrado, mais centrado com aquilo que é mais essencial neste momento. Portanto, das coisas mais importantes que se me ocorre partilhar com vocês é que neste momento todos, de uma forma ou outra, estamos sensibilizados na possibilidade de ficar com cargas, com resíduos no nosso sistema nervoso, resíduos no nosso sistema mais transcendental, resíduos no nosso corpo, porque não estamos habituados a esta contingência. Embora para algumas pessoas estão tendo uma experiência, talvez já não tanto agora, mas muitos estão tendo uma experiência interessante em que estar para dentro, ou estar recolhido, ou ter podido parar, está sendo muito bom, porque há todo tipo de sensações e de experiências. O que é um facto é que, pelo tempo que isto está a demorar, por volta de 8 semanas, o organismo no ser humano, quando durante mínimo 8 semanas vive algo extraordinário, que exige muito, ficam registros de um evento significativo. E vai ficando relacionado com ele, corporalmente, energeticamente, espiritualmente, ele tentando dar um sentido. E vai depender de como vive, o que lhe acontece, que narrativa vai ficar, que história e que biografia vai poder se contar a si mesmo, ao seu corpo, à sua mente, ao mundo. E o estresse pós-traumático, na realidade, o que é? O estresse pós-traumático é algo que ocorre quando uma pessoa fica exposta a algo muito intenso, que causa muita ansiedade, que causa muito medo, muito pânico, durante um tempo determinado, e dependendo do agudo e dependendo do tempo que isso demora, e que a resposta possível nesse momento, ou inclusive pouco depois, não é adequada, ou a pessoa não sente que é adequada, e não tem uma devolução que seja organizante na sua vida, no seu corpo. Isso vai criando resíduos que podem se manifestar no famoso estresse pós-traumático, que, embora tenha muitos graus, pode ser muito grave. Pode desenvolver-se depressões profundas, ataques de pânico mais tardios, burnout, muita irritabilidade, crises de ansiedade severas e inclusive doenças que de alguma forma não tanto na consciência, mas o corpo encontra uma forma de fazer algo com essa carga e pode levar aos órgãos, pode somatizar, porque estamos todos, está tudo comunicando os sistemas uns com os outros. Portanto, este estresse pós-traumático se está preparando agora nessa possibilidade. Há alguns sinais de alerta que gostaria de partilhar com vocês.
alguns aparentemente não tão importantes, mas que são alertas, e também dizer que este estresse pós-traumático é de algumas pessoas que estão a viver agora, talvez isto com mais angústia, e pode ser que depois mantenham ou resolvam bastante bem, como também há o caso das pessoas que neste momento não estão a viver isto, pelo menos com angústia, ou estão a ter esse contato com uma fase da sua vida talvez mais calma, mais para dentro, e o que acontece às vezes é que o estresse ou o choque vem depois. Há muitas possibilidades. Realmente, neste momento, nós estamos no princípio do choque, porque já isto é pandémico, se fala toda hora, nas notícias é monotema, vai se relacionar agora, o Covid vai ficar coronafobia. Eu já não aguento mais falar a toda hora, é um monotema em todos os noticiários. Felizmente, já começam a falar de algumas coisinhas um pouco diferentes, mas de manhã à noite, se a gente fica ligado às notícias, vai ficar coronafóbico, porque só lhe entra pelos sentidos aquilo, e eu vos pergunto também, até para iniciar esta possibilidade de entender um pouco como o estresse ou como a angústia se vai digerindo, quando vocês ligam a alguém neste momento, ou têm conversas com alguém que é próximo, ou ligam para a vossa mãe, pai, quem for, qual é o tema? Será que o tema 90% não é se está bem, se está mal, se é coronafóbico, quem morreu, quem viveu, como vai o Brasil, a Rússia, o louco do Trump, perdão, o homem maravilhoso, o Trump, o, o, o Putin, quem for, os governantes estes que andam cada um fazendo uma coisa, outros outro, os milhares de milhões de euros que andam por aí, que eu não sei como anda tanto dinheiro, onde é que andava esse dinheiro antes que também era preciso, de repente se ouvem cifras astronómicas que em alguns casos estão servindo de enlouquecimento também. Mas sem dúvida o estresse pós-traumático se pode colectar ou se pode acolher no nosso organismo, na nossa alma, de diferentes formas, tanto agora, durante, como depois. Nós não estamos no choque inicial porque já sabemos o que é que está acontecendo. Há muita coisa que não sabemos, há muita coisa que vamos saber daqui a muitos meses, talvez não vamos a sangar muito, seja porque descobrimos coisas, mas não é o momento agora para nós vivermos na expectativa do que vai ser. O facto é que já estamos a viver isto, não estamos no choque, estamos a lidar com o estresse, com algo atípico, que vai ficar histórico, e estamos neste momento em uma espécie de mediana curva que parece que em alguns casos, em Portugal um pouco mais, no Brasil ainda não sei, talvez ainda está muito no meio, no pico, mas está começando a estar no meio, não está baixando um pouco, mas ainda não se sabe. Nós estamos no princípio, não estamos de todo no fim, mas estamos em uma espécie de meio em que temos que soster muita atenção porque o que nos chega através dos sentidos, tanto físicos como energéticos como subtis, é muito agressivo. Constantemente nos estão chegando através dos sentidos, fora, e já não digo só dentro de casa, que já falaremos como cada um está podendo viver isto e causar estresse pós-traumático, a própria vivência familiar, com marido, mulher, companheiro, companheira, filhos, ou sozinhos, com deficiência, com alguma dificuldade, porque há muitas possibilidades. Mas estamos vivendo com uma pressão enorme que chega através dos sentidos, em que a mensagem que é passada é limite. Estamos ouvindo o tempo todo de vida e de morte, de algo em que não se pode respirar, do contágio, da pandemia, da crise econômica, que vamos ficar na pobreza, que se nos vão a dar ajudas, que se não vão a dar ajudas, que se alguém está roubando, que se é uma teoria da conspiração, que se um morcego ficou louco e contagiou não sei lá o quem, que se é um porco, que se ao final foi um laboratório, que se ao final está tudo errado. Bom, depois vamos às teorias também mais controversas, e quem é muito buscador e procura a base de tudo isso ainda tem mais informação, ou quando estou dizendo que não seja adequado, se a sabe gerir bem, mas neste momento que nos chega pedido, não pedido, passivamente e ativamente, é muito, muito forte. Estão a gerir as nossas emoções, estão a afetar a nossa liberdade, está a afetar a nossa capacidade também imunológica de sentir-nos aptos, e esta quantidade de informação, credível, não credível, que cada um está a fazer a digestão que pode, tem uma tendência de fazer-nos minguar, ficar para dentro, ficar escondidos, até nos estão a obrigar a ficar escondidos, por proteção, porque podemos contagiar, porque podemos ser contagiados, por todas as coisas que a gente ouve. Portanto, este estresse é um estresse generalizado. Quando o estresse é generalizado e não só me acontece a mim, amplia. Amplia porque fico me sentindo ainda muito mais impotente, porque é uma coisa que ultrapassa
a queixa que posso ter no conflito com minha família, com um pequeno grupo ou com um grande grupo. E neste momento é uma coisa de macrovisão, de macro ataque, de alguma forma, que eu sinto e não sabemos muito bem como vamos a seguir. E como também dizia outro dia, nos vemos deparados com algo que sempre dizemos que é muito bom, sobretudo a maior parte de vocês que faz trabalho espiritual e pessoal, que temos que lidar com a impermanência, que temos que nos aperceber que nada é certo. Bom, este é o momento para lidar com a impermanência, com algo invisível, com algo imprevisível, com algo incontrolável. É mesmo agora para pôr em prática essa gestão, mais ou menos, que temos com o não controle e na mesma não perder o nosso eixo e a nossa ordem interna. Portanto, este estresse que já chega de fora, está vindo de fora para dentro e muitas vezes não é possível encontrar um canal de expressão. Então, que possíveis formas de sinais o meu corpo está neste momento dando que me estão indicando que talvez estou começando a carregar o meu corpo e estou necessitando encontrar formas de regular-me, de regular também talvez o meu ritmo e o que tenho à volta para não começar a ficar com o TEPT, com o transtorno por estresse pós-traumático, que me pode causar outras complicações e nós não queremos ter complicações depois, muito mais se somos cuidadores, que vamos ser olhados como os que vão a dar continuidade a esta angústia toda. Muitos de vocês continuam atendendo online, eu estou atendendo muito online, muitos de vocês estão, mas temos que ser coerentes, nós também estamos a passar pelo mesmo processo e quanto de coerência tem o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa proposta, para não ser só passadores de uma mensagem, sino também ser coerentes com a nossa própria energia e estado, para poder passar essa serenidade ou calma ou esperança, que só se pode passar se a gente a tem incorporada. Se nós estamos em pânico, vamos a liberar pânico, mesmo que a gente não se veja fisicamente, libera-se igual o cortisol e a adrenalina e tudo aquilo que em excesso nos deixa imunodeprimidos, nos deixa ineficientes e com dificuldade de ser criativos para encontrar formas criativas de fazer ou de reorganizar o que me está acontecendo e tomar melhores medidas, não é? Portanto, que sintomas seriam os que começam a aparecer, que são alertas de que se ampliam a sua intensidade, podem me causar angústia, estresse e podem causar-me outro tipo de problemas associados a isso. Um deles, mais típico, é estar constantemente pensando neste tema e ser muito difícil sair dele. Estar o tempo todo a pensar, a visitar as notícias, a pensar nesta história, a procurar também as teorias de conspiração, que é no sentido obsessivo. Uma coisa é informação e querer estar informado, seja porque quero não me sentir enganado ou quero buscar um pouco mais, ok? Outra coisa é fazê-lo desde um lugar obsessivo no qual a raiva, a angústia, a indignação está acidificando o meu próprio corpo. E eu posso ficar mesmo acidificado. O meu cheiro altera, o cheiro corporal, a forma de alimentar-me, a minha digestão altera. Outras complicações são ter distúrbios do sono, muito habituais agora, pelo estresse, mas também habituais porque como estamos muitos de nós à frente da pantalha muitas horas, o corpo fica com demasiada energia deste mundo virtual, com demasiada energia elétrica, ondas eletromagnéticas e outras que nem sabemos quais são, mas que o corpo fica uma espécie de pilha de transmissor e tradutor e transformador e precisamos de tempo e qualidade para descargar isso. Nesse caso, vos peço algo muito simples que ajuda muito para quem está muito tempo à frente da pantalha, que cria bastante estresse e mesmo doença, que procure durante o dia várias vezes tocar terra com os pés, descalço, ou estar em contato com as plantas. Para aqueles, por exemplo, na Espanha as pessoas não podem sair à rua, estão começando a poder sair agora, mas estão proibidos. Mas às vezes que se podem ir às compras que não tenha relevado, que não tenha possibilidade disso, nem que seja trazer até a casa o chão da própria madeira que temos para estar descalços, mas precisamos que o corpo toque nas extremidades materiais nobres, madeira, terra, plantas, elas têm a capacidade de rapidamente, em poucos minutos, absorver e fazer de canal para nós descargarmos isso e revitalizarmos de novo. Sempre que puderem, estejam descalços, se possível, na natureza, durante o dia, sobretudo depois de muitas horas de estar à frente da pantalha. Portanto, distúrbios do sono, pesadelos, mais do que antes,
terrores nocturnos, reações desapropriadas, por exemplo, pequenas coisas que antes não me incomodavam, e neste momento a minha franja de tolerância, a minha janela de tolerância, ela fica muito pequena. As coisas que antes não me alteravam tanto, neste momento uma reação muito maior, porque a minha janela de tolerância ficou muito diminuída. Ou, pelo contrário, há pessoas que é o contrário. A janela fica tão aberta que ficaram insensíveis. Há pessoas que estão já em um estado em que é ao contrário. Por exemplo, não têm obsessão para ver as notícias, ao contrário, não querem saber das notícias, nem sequer suportam falar do vírus, ficou demonizado e ficaram já desenvolvendo uma rejeição total e ficam intoxicados com qualquer coisa que lhes relembre ou alguém que fale sobre o coronavírus, sobre o Covid ou sobre o que for que tenha relação. E ficam num estado ou de rejeição muito grande, muito irritados e algumas vezes ficam anestesiados. Sempre os extremos nos indicam patologia. Os extremos tanto de excessiva sensibilização, reatividade, como de apatia, desconexão, dissociação ou evitação, de uma forma muito extrema. É bom a gente perceber em que estado estamos e em que estado estão que nós estamos a acompanhar e ao mesmo tempo que acolher que é normal nesta fase ter extremos, ajudar a pessoa a modular isso, a dar-se conta e a poder colocar conosco ou com as pessoas que eles puderem receber esse apoio para não ficar aquilo de alguma forma implosionado para dentro. Outros sintomas são chorar facilmente, sem motivo, até mesmo sem recordar aparentemente nada, ter sensações físicas de choro ou de riso, sem aparente reação ou relação com algo muito concreto, nem sequer com o tema. A pessoa tem reações que não controla, que não se lembra porque que elas aparecem, ou calores muito fortes, para além da menopausa, para além do processo em que cada um esteja, alterações corporais que não compreende porquê, além do apetite, das compulsões alimentares. Tenham em conta que nós estamos neste momento, a maior parte, confinados em um espaço relativamente pequeno. Há pessoas que estão em andares muito pequenos, até muito altos, há pessoas que têm um pouquinho de jardim, ou têm outras possibilidades, mas uma grande parte de nós estamos em lugares limites muito pequenos. O nosso corpo não está habituado, ou a maior parte de nós não está habituado, a circular em espaços tão pequenos durante tanto tempo. O nosso próprio cheiro, a nossa parte reptiliana, tal e qual os ursos que marcam o território com a urina e com rascar-se, nós, à nossa maneira, também estamos marcando o território com as nossas ferormonas, com as nossas hormonas, e nós não estamos habituados a essa constante estimulação de nós mesmos e das pessoas com que nós vivemos, com o qual o organismo identifica isso como está realmente, como estamos confinados e com a falta de liberdade, que é uma das formas de contacto que o ser humano tem com o pior dos seus terrores, que lhe retirem a liberdade. E mesmo que eu tenha dito, ok, eu assumo, eu não gosto muito, mas vou ter que fazer, uns mais e outros menos, o meu organismo, que não compreende de se é racional ou não racional, a parte reptiliana não gosta e começa a haver, se não uma mínima regulação, um choque entre o exterior, o interior, a decisão externa, a necessidade interna. Isso vai alterando também a minha própria biologia, daí a importância de encontrar um ritmo adequado a mim. Outra das questões que aparecem também, que neste momento tenho vontade de manter a distância de pessoas que são significativas para mim. Cada um estará numa fase diferente, mas há pessoas que durante um tempo, sobretudo as primeiras semanas, se tinham algum tempo ou começaram a ficar com algum medo, de repente alguns de vocês devem ter recebido, devem ter feito contactos com aquele namorado, namorada que há 500 anos que não vem, a prima da aldeia, a tia de não sei lá onde, a velhota que está sozinha, o vizinho que nunca lhe fala nem olá, agora eu lhe pergunto se quer levar fruta, enfim, coisas que cada um terá na sua maneira. E agora, às vezes, não será em todos os casos, que terá sido em alguns casos provavelmente maravilhoso reconectar com o antigo namorado, namorada, tenham cuidado que depois isso vai dar outras coisas, mas pronto. A reconectar com essas pessoas todas, mas que realmente, em muita grande parte dos casos, eu tenho isso muito agora na clínica, a forma de reconectar, em muitos casos com essas pessoas, é um lugar
oral, necessitado, emocional e idealizado, em que eu vou encontrar nessa pessoa aquilo que eu idealizo, saudades daquela época, vai reagir daquela forma e muitas vezes eu fico muito frustrado, ou a pessoa está muito mal, ou não evoluiu muito, ou está num momento muito crítico, ou me devolve a agressividade, depois de um tempo de passado a paixão e a coisa interessante. Então é muito interessante que quem já está a fazer os seus contactos está tendo essa fase lua de mel, os que já estão algumas semanas nesse contacto estão estranhados, estão tendo coisas muito críticas, e então há necessidade de manter essas distâncias e às vezes de uma forma que criam outros conflitos. Ou, por exemplo, não sei se em Portugal tanto, na Espanha está acontecendo muito, as pessoas têm criado muito Zoom familiar, estão a fazer Zoom familiar, reuniões familiares, parties, Zoom parties, já não é só os domingos de visitar a sogra, agora é os domingos, as quartas-feiras, já temos Natal, todos os domingos e todas as quartas-feiras. E o que acontece no Natal se a coisa não corre bem? Queremos todos matar-nos uns aos outros. Então há tensões, há coisas maravilhosas também acontecendo, mas há pessoas que têm que reviver todas as suas questões disfuncionais familiares e agora no Zoom porque que veio, porque que não veio, porque gravou, porque tirou a câmara, porque falou aquilo, porque não colocou-se aquela hora, coisas pequenas destes detalhes de comunicação que estão, já vejo pelas vossas caras que já está acontecendo, não é? Pois. Portanto, aqui cada um tem a sua história, porque isto tem criado janelas de possibilidades e que em muitos casos têm sido muito interessantes, mas que em outros casos tem-se criado uma janela de novos comportamentos idealizados, mas elas têm vindo depois sem estrutura porque partem de uma necessidade muito grande de contacto. O ser humano é um ser humano, é um ser de contacto, de vínculo, e neste momento estamos sem possibilidade de ser tocados, de abraçar, e vai durar pelos vistos, que vamos ficar todos esquizoides ou autistas obrigatórios, não é? O que vai ser mais normalizante para os fóbicos sociais, que vão dizer agora vocês vão saber o que é que eu sinto, porque a gente vai ficar todos fóbicos sociais sem poder contactar nem tocar não sei quantos meses com máscaras, vai ser giro quando a gente sair da rua, né? Máscaras de cores, eu tenho uma aluna nossa que nos está fazendo máscaras com ursinhos, imaginei eu sair à rua com ursinhos na cara, eu não me estou imaginando sair à rua com uma máscara de ursinhos. Enfim, mas estão-se dando questões que estão criando um estresse enorme. Já não é só medo do vírus, da economia, eu quando sair e vou voltar a encontrar com aquelas pessoas, com a família, vão ter outras questões de estresse. Então me pergunto como cada um está gerindo a sua distância ou a sua proximidade, a verdadeira intimidade que não tem a ver com a proximidade física, que tem a ver com a intimidade de uma gestão melhor do coração, do cuidado, do respeito, que estamos agora gerindo com os nossos amigos, com os nossos familiares ou com o momento que cada um às vezes pode estar a viver de não querer ter contato com ninguém. Há quem está vivendo na borbulha e está com um discurso distinto. Tenho medo de sair daqui, estou também, finalmente estou ausente de contacto de pessoas que eu não quero, que agora o que tenho medo é que este confinamento acabe e me obriguem de novo a voltar ao contacto. Isso é outro tipo de estresse. Há pessoas que neste momento estão com medo do depois. Até mesmo aqueles que antes estavam minimamente bem fora. Mas o confinamento cria também, quanto menos saio, já vos terá acontecido alguma vez, quando menos se sai, menos se faz algo, mais ineficaz se tornam as minhas qualidades para sentir que depois eu vou saber. É como perder uma habilidade ou pensar que se perde uma habilidade. Explosões de fúria, viver em um alerta permanente, muita dificuldade de relaxar, muita inestabilidade emocional e a parte de tudo isto e de também fazer ginástica, que nunca fazia ginástica, está 6 horas fazendo ginástica e muitos deles estão partindo-se coisas no corpo, eu nunca vi na minha vida pessoas com tanto zoom e com tanta yoga, parece tudo maravilhoso, yoga, qigong, tudo quando adequado e bem feito, mas agora há pessoas que estão 6 horas fazendo, que nunca fizeram nada, 6 horas por dia, socorro. Acrobácia, outro dia uma paciente minha começou a fazer sozinha em casa acrobácia, enfim. Ou meditando a toda hora. Que bom meditar, eu adoro meditar, eu acho maravilhoso, mas é que se está usando como Valium. A meditação não tem por objetivo a serenidade. A meditação não tem por objetivo elevar-se. A meditação tem por objetivo, primeiro, o contacto com a realidade, o contacto com o que está acontecendo, não com evadir-me.
quando a meditação se utiliza como Valium, como forma dissociativa, como forma de ir embora para aquele lugar yuppie, é outra coisa totalmente distinta. E então está havendo brotes e surtos psicóticos em casa, mesmo. Momentos muito dissociativos. E, por último, não é porque seja o último, porque haverá muitas mais coisas, mas outra das questões que estão a surgir muito e que para alguns de vocês serão estranhas, mas para outros talvez não, e como terapeutas é importante que a gente navegue neste conceito que eu vou trazer agora. Muitas pessoas, e nós também, possivelmente, em momentos de estresse agora, se estão a relacionar com o que são os pensamentos intrusivos. O que são os pensamentos intrusivos? Os pensamentos intrusivos é pensar, quando menos me espero, coisas macabras. Coisas macabras como esfaquear alguém que eu gosto muito, estrangular, pensar em cenas muito violentas, muito agressivas e chocar-me porque essas imagens de violência, de tirar a vida ou de torturar algo, alguém, me aparecem e parece que estou a enlouquecer ou então tenho que ver porque é que me está acontecendo. É importante perceber que os pensamentos intrusivos, quando menos me espero, que muitas vezes me chocam, eles vêm do lugar, a maior parte das vezes, por muito macabros que eles sejam, e neste contexto de estresse, eles vêm muitas vezes num lugar muito saudável. Isto parece um contrassenso, mas quando eu tenho muita carga e muita intensidade e me é muito difícil encontrar um canal adequado, transformador, em que eu possa encontrar um sentido que me está acontecendo, em que possa encontrar como me relacionar com o meio que está à minha volta, com a família que tenho talvez à volta, quando a carga é muito grande e eu estou proibido de fazer o que habitualmente fazia ou não encontrei uma melhor forma de eu fazer agora, essa carga fica circulando muitas vezes de uma forma tóxica dentro de mim. E uma das formas que a mente tem de criar uma mesma intensidade que me proporcione uma possível descarga são fantasias, são símbolos e cenas muitas vezes muito intensas que estão relacionadas às vezes com o que mais intenso o ser humano tem, que é a morte, a vida, a perversão sexual, mas na base, uma grande parte das vezes, ela tem por objetivo criar algo que me ajude a encontrar a descida da curva. E é o que nós fazemos muitas vezes em psicoterapia corporal, os que são aqui psicoterapeutas corporais, nós fazemos mesmo psicodramaticamente coisas muito loucas. Fazemos coisas debaixo da mesa, fazemos de urso, de sombra, do pai, da mãe, fazemos coisas aparentemente, ou acompanhamos coisas muito diversas, porque psicodramaticamente, quando o organismo, o corpo, se promove a viver simbolicamente algo, nesse momento não precisa o concretizar verdadeiramente, mas ao viver simbolicamente, uma possibilidade é conectar-se com essa intensidade e lhe dar uma saída, lhe dar uma possibilidade de expressão. E como o corpo não distingue o real do imaginário na maior parte das vezes, é como ver um filme de terror, eu não quero ser o protagonista, nem quero que me aconteça isso, nem quero fazer realmente isso a alguém. Mas há pessoas que têm imenso prazer em ver esse tipo de cenas, ou os filmes de ação, agora muito mais, curiosamente, mas é uma forma, não tem que ser em todos os casos assim, em outros casos será bem complicado, mas sobretudo ajudar a pessoa que está com medo desses pensamentos, ou nós mesmos que estamos com esses pensamentos raros, estranhos, a que na realidade, muito provavelmente, eles vêm do mecanismo interno de tentativa de regulação. Uma coisa intensa me está acontecendo, então eu crio uma sensação que tem que ter um símbolo igualmente intenso, então crio um cenário simbólico, um filme, um movie criativo, destrutivo talvez, mas passar disso para realmente a concretização vai um caminho muito longo. Portanto, não é tê-lo, isso vou ter que concretizá-lo. Para que não se chegue a concretizar, e se realmente é um sinal de alerta, é bom o partilhar, é bom o cuidar, é bom perceber que isto me está acontecendo e poder-lo colocar de dentro para fora e partilhá-lo com alguém que saiba soster e que não critique e que acolha e que primeiro legitime que isso que está acontecendo é neste momento, é neste contexto, é uma possibilidade de expressão de algo que está complicado dentro de mim. Portanto, isto dos pensamentos intrusivos que provocam sensações também corporais e provocam angústias, eu gostaria que todos os colegas que estão aqui
que se debruçassem um pouquinho sobre eles, sobre vocês mesmos e sobre as pessoas que estão a cuidar, porque isto está acontecendo nos adolescentes também muito, porque imaginem o que é, sobretudo os jovens que vão dos 15 aos 25 anos, estão neste momento, 14 mais ou menos, até os 25 anos, na última poda neural, aos 25, estão neste momento sentindo-se como uma máquina enorme que tem sido parada na autoestrada, como falávamos outro dia, a potência continua aí, precisam sair, precisam experimentar as suas coisas, as suas saídas, as suas loucuras saudáveis, e neste momento estão proibidos nem sequer por o pai e pela mãe, por um grande pai, uma grande mãe, ou alguém ainda muito maior, que está em todas as noticiários, e muitos deles não concordarão, estão com muita raiva, mas estão proibidos de fazer a sua vida normal. E isto cria muita raiva e ela se transforma muitas vezes em outras coisas que são igualmente intensas. Portanto, sejam muito mais tolerantes com os jovens, porque é bom ter regras, eu falei isso outro dia também, mas não demasiadas neste momento, porque é natural que estejam no limite do próprio estresse deles. Se conseguirem não enlouquecer com adolescentes em casa, sairão bem deste confinamento. Quem tem adolescentes em casa, eu própria tenho 3 crescidos, portanto toda a faixa, se não enlouquecer eu acho que há esperança, mas realmente muita intensidade e muitos desejos e muita discussão com os temas que há, acompanhar isso o melhor possível. Portanto, gostaria de falar dos 3 grandes bloques ou tópicos de perguntas sobre as 3 grandes áreas entre que tipo de pensamentos neste momento gostaríamos de observar ou poderíamos observar, que tipo de emoções poderíamos neste momento também observar e como regular talvez, e a nível de comportamentos e rotinas, como observar ou me permitir não só observar, como quem sabe cuidar, e quando se abre a janela de tolerância, de perguntas saudáveis que abrem, eu tenho a possibilidade muitas vezes de fazer coisas que talvez antes me seriam impossível fazer. E neste momento, esta situação toda tem todo esse risco, angústia, possibilidades de perder muitas coisas, é verdade, e ao mesmo tempo é também uma oportunidade em que, como vai estar tudo muito inestável e vai haver muita impermanência, é um momento ótimo para lançar novas ideias, para lançar novas regras, para lançar novas possibilidades, porque é um terreno que ao mesmo tempo está mexido, está deixando vazios, portanto também é fértil e está precisando adquirir algo que dê de novo um impulso. Portanto, se vamos desses 3 grandes primeiros bloques ao pensamento, eu me pergunto, e os pergunto a vocês também, como perguntas para depois na nossa discussão, e neste momento o que acontece com vocês quando vocês acordam? Que pensamentos são os mais habituais quando vocês acordam? Que pensamentos são os mais habituais quando vocês se deitam? E que pensamentos são os que emergem, sobretudo quando durante o dia em algum momento entram em contato com alguma angústia do que está acontecendo, ou alguma crise de algo que vocês estejam vivendo relacionado com este tema, e não só talvez? Qual é o pensamento que mais aparece? Qual é o pensamento mais repetitivo, mais emergente e urgente, que precisa ou pede constantemente uma nova significação, mas que parece que não vai? Que pensamento é aquele que fica circular? Há pessoas que estão, por exemplo, constantemente fazendo contas e contas e contas. Há pessoas que estão fazendo constantemente planos do futuro, de que vai acontecer depois. Está muito no movimento do futuro, na linha do tempo. Ou estão encalhados no que perderam e estão no passado. Novamente a linha do tempo fica comprometida. No presente é difícil porque tenho que me preparar, porque tenho que ter mecanismos de sobrevivência, e é verdade também, mas quanto obsessivo e quanto desgastante isso está sendo neste momento. Se tenho pensamentos intrusivos, como os acolho, e ter a honestidade também de acolhê-los como algo, como digo, que na maior parte dos casos eles vêm e é bom os contemplar, os observar com curiosidade. Na realidade seria um ato de amor profundo para cada um de nós, podermos observar o que nos acontece, seja o que for, com um ato de amor e um ato profundo de curiosidade primeiro, para abrir a possibilidade, antes de colocar um julgamento, ou uma interpretação, ou um chavão clínico, que eu ia dizer uma treta, mas não vou dizer uma treta, mas pronto. É muito chato estar constantemente colocando rótulos clínicos, eu já estou cansada disso.
Portanto, eu espero que um dia se encontre uma forma de não colocar rótulos e vincular com as pessoas para além de todos os rótulos. Mas que pensamentos esses estão acontecendo e como podemos observá-los ou ajudar a pessoa que acompanhamos, as pessoas, a observá-los com mais curiosidade e com uma alma e com um espírito mais aberto, menos quadrado, menos cartesiano. E não imediatamente dizer, ai meu Deus, está ficando esquizofrénico, está ficando psicótico, está ficando com ataque de ansiedade, vai ficar com ataque de pânico, daqui a nada um burnout, daqui a nada ansiolítico, porque isso já nos cria o conflito do diagnóstico e a pessoa encara isso como uma também pertença e muitas vezes vai por aí e já até para formar parte desse grupo já se esquece de outras possibilidades e há muitas possibilidades. Portanto, a nível de pensamentos, proponho que observemos que pensamentos temos nos picos dos dias, porque é muito importante, delimita isso a faixa temporal, o primeiro que quando acordo, o último quando me deito, antes de perder a vigília e ir para o sono, e durante o dia em algum momento mais crítico, o que é que me assalta? Porque aí vamos ter em contato com o que é a fonte possível do meu maior estresse, aquilo que mais me preocupa, que está, de alguma forma, se está demasiado limitante, é porque estou com um estado mental limitante. Estou desconectado talvez dos meus recursos e me é difícil conectar-me com eles e estou dando voltas, é a base da loucura, não é? Fazer sempre o mesmo esperando um resultado diferente. Estar dando voltas e de voltas. Parar isso não é fácil, mas é uma possibilidade. Pelo menos abrir o campo de intenção para que se possam fazer novos movimentos, nem que sejam pequenos, pouco a pouco. Falei da mente durante 5 minutos, mas a nível de mente podemos estar aqui falando anos, não é? Portanto, acabamos de acabar dos 5 minutos da mente, vamos um pouco para as emoções. Nas emoções, as perguntas é desde que lugar estou a expressar as minhas emoções, desde que lugar de mim ou desde que versão de mim estou a expressar esse meu carinho, essa minha raiva, essa minha vontade de contacto, essa minha crítica, desde que lugar estou a fazer este movimento. Se prestamos atenção, o lugar de onde me emociono tem a ver com as minhas necessidades básicas, tem a ver com os meus medos, e se não está conectado com os recursos que eu tenho, ele vem de uma necessidade urgente, emergente, crítica, muito superficial e pouco reflexiva. Portanto, perceber quando estou em contato com minhas emoções, desde que lugar estou pedindo essa ajuda, desde que lugar estou contactando com essa pessoa que há muito tempo que não vejo, desde que lugar estou a brigar ou estou a criticar a outra pessoa, desde que lugar me estou a criticar a mim. Fazer esse estado reflexivo, muito mais vocês que são terapeutas, e ajudar a outra pessoa também a observar desde que lugar, às vezes nós podemos conectar com lugares mais amorosos e mais amáveis de nós, e sentir-nos mais humanos e menos fazedores e menos resolutivos ou menos com urgência de resolver e mais com possibilidade de fazer um contacto mais humano, mais amoroso, mais curioso. E para as emoções, e isto não é muito adequado para os hipocondríacos, se vocês têm tendências hipocondríacas e pensam muito nas doenças neste momento, tapem os ouvidos. Ninguém tapa os ouvidos? Ninguém é hipocondríaco, ninguém tem tendência hipocondríaca, nem sabem o que é isso, nem querem saber, que bom. Ok, por que digo isto? Porque se tenho tendências a estar muito preocupado neste momento e já tinha com a saúde, com a angústia de ter uma doença e ainda com o coronavírus que mata, que falta respiração, que vamos ficar entubados, que tudo isso que a gente ouve, cada um à sua maneira, não é? A digestão que cada um está a fazer. O que eu vou propor amplia o contato com o corpo e para a pessoa que tem essa sensibilidade não costuma ser muito bom porque ainda o deixa mais ansioso. A proposta há várias, esta é uma delas, mas para modular neste momento, para não estar demasiado carregado, é observar com atenção e com curiosidade a minha variabilidade cardíaca. De alguma forma, monitorizar a minha variabilidade cardíaca nesses pensamentos de manhã, à noite, ou quando estou em contato com alguma ansiedade ou alguma angústia, nesses pensamentos que há bocado a nível de mente estamos a observar, e observar a minha variabilidade cardíaca, mas não para alterá-la nem para acalmá-la, é para estar com ela. Tal e qual com a meditação,
O contacto com algo que me acontece não é para colocar imediatamente uma solução como um medicamento. Isso é um dos grandes erros que temos à hora do equilíbrio ou da autorregulação ou corregulação. É que imediatamente que sentimos algo, queremos suprimi-lo. Tirar a febre, tirar a inflamação, anti-inflamatório, antipirético, antibiótico, anti, e le retiramos ao corpo a possibilidade de reorganizar-se. Isso às vezes demora uns segundos ou uns minutos máximo, em que se eu me dou conta, até mesmo uns segundos, de como está o meu ritmo cardíaco e eu observo como é que ele tem essa variabilidade enquanto respiro, em contato com uma memória, um evento, é curioso que se eu me permito, vou ficar surpreendido quando o campo de intenção é mesmo observar, ser curioso e confiar que o meu corpo está a trabalhar para mim e minha alma também, que ele sabe o que fazer. Confiar em que o corpo tem contato com os recursos mesmo que eu me tenha esquecido deles. Isso precisa lentidão, precisa um tempo de contacto. Contacto é a palavra de ordem. Um bom contacto, um campo de intenção de contacto. Eu quero ter contacto com o que me está acontecendo. Muito antes de colocar um nome, de fazer algo com isso, de alterá-lo, de contacto. Isso me promove a possibilidade de realidade, de não ir na fantasia, de não escapar-me, de não iludir-me e de não deixar o meu corpo ambíguo e confuso. O corpo adoece quando fica confuso. E ao nível do movimento, passamos agora ao terceiro, saindo das emoções, mas não ainda, vamos navegando. As rotinas e os comportamentos que estamos a ter. Há bocado falava de que há rotinas que alteramos, porque estamos confinados, há rotinas que incluímos que são muito fora do vulgar, ou exercício físico, a mais, ou muito bom, há quem está fazendo um trabalho fantástico e vai sair daqui com um corpo, enfim, atlético, fantástico, outros vão sair, como dizem em Espanha, me passaram outro dia, com pança dança, ou seja, vão sair com XL, com mais 25 quilos na praia, sei que vamos para a praia, né? Quem gosta de praia, mas nas rotinas e no comportamento, no movimento que estamos a fazer, observar o que o meu corpo me está a pedir, porque ao estar confinados há sensações e há movimentos e há rotinas que se vão criando. Algumas delas são tóxicas e são complicadas, como as rotinas de visitas à despensa e ao frigorífico constantemente, com a sensação de fome, mas não é fome, é outro tipo de vazio, que muitos de nós, se calhar, conhecemos bem. E a rotina do movimento compulsivo em ver, em comer, em fazer, em repetições, em abertura para o transtorno obsessivo-compulsivo, que é um campo enormíssimo, das rotinas repetitivas e não saudáveis, e sobretudo perceber qual é o meu impulso e, novamente, tal e qual a alimentação intuitiva, que é muito interessante, mais do que fazer dietas, poderia ser muito interessante, observar o que o meu corpo precisa, porque em algum nível de um bom contacto, eu mais do que fazer uma dieta para emagrecer, para desintoxicar, se eu estou minimamente informado, eu posso observar-me e neste momento um momento muito interessante para eu perceber o que me faz bem, o que me faz mal, como minha digestão está, como minha energia passa durante o dia, que dia tenho estado com mais contato com uma melhor versão de mim, tenho estado menos acidificado, que rotinas têm sido melhores, que parte do meu corpo eu preciso movimentar mais, que gestos, e se tenho família em casa, que dinâmicas são aquelas que neste momento, mais que idealizadas, são aquelas que se estão a instalar naturalmente. Porque uma coisa é o que eu idealizo e outra coisa é o que vai acontecendo, tal qual animais que também somos, que se vão criando de rotinas e de organizações entre as pessoas que convivem juntas. Às vezes é caótico, é verdade, e outras vezes, se eu permito que se autorregulem, às vezes as coisas vão pondo no seu lugar. Portanto, a nível de rotinas, qual é a fluidez que estamos a ter com essas rotinas, seja porque estamos sozinhos, seja porque estamos com mais pessoas, que dinâmicas são essas? Tenho espaços para mim? Que relação estou tendo com o espaço físico, com o espaço temporal? Se estou tendo em algum momento espaço para estar sozinho?
se estamos tendo essa dinâmica de juntos e separados na casa, se vivo sozinho ou sozinha, como é que estou organizando os meus espaços de conforto, espaços de estudo, espaços de trabalho, porque precisamos uma certa ordem. E novamente podemos cair na desordem e no caos, sem ordem, sem ritmo, sem observação, ou podemos cair na rigidez de culpa de se não tenho aquele horário, aquela hora, aquela continuação, eu me sinto mal. Sempre os extremos nos levam à possibilidade de acumular estresse e depois termos problemas e o famoso estresse pós-traumático, porque virou trauma e virou um atentado contra a forma e contra mim, ser desenvolvido. Portanto, umas melhores perguntas de como me vejo em situações críticas, como agora, como me estou vendo neste processo, seria uma pergunta muito interessante para agora. Como estou olhando para mim agora e se pudesse fazer uma valoração saudável, amorosa, não crítica, mas com vontade de perceber como estou e acolher-me, como é que acho que estou neste momento gerindo o que é que me está sendo possível neste momento, nesta situação, neste contexto. Perguntar também isso às pessoas que estão acompanhando como forma de abrir possibilidades, não de crítica. Se me estou relacionando muito mais com o que deveria de fazer, ou me estou relacionando com a crítica, ou me estou relacionando com o que neste momento estou a observar-me e estou acompanhando e estou pouco a pouco percebendo o que é que está sendo mais fluido, melhor. Isto é muito importante porque me coloca na possibilidade honesta de não cair na idealização, na rigidez, na crítica profunda. Estas perguntas abertas abrem uma coisa que é muito importante, que é a resiliência humana e a resiliência comunitária. Resiliência comigo não porque resolvo algo difícil, sino porque encontro melhores formas de estar com o novo. A verdadeira resiliência não é resolver algo difícil e voltar à forma, é encontrar uma melhor forma para estar com o novo. Mas para isso é preciso encontrar sobretudo contato com a minha flexibilidade e criatividade. E isso é algo muito próprio de cada um. Imaginando que para fazer isso com qualidade preciso perguntar-me também, agora como estou com isto, e saber que imagem de mim próprio eu tinha antes de tudo isto, quando passei por outras crises. Que imagem de mim, que critério de mim, que contacto com as minhas qualidades eu sinto que tinha, quando antes de tudo isto acontecer, minha imagem prévia à crise, eu tinha de outros momentos de crises. Como é que eu me lembro de mim passando por momentos difíceis? Uma possibilidade é dizer, caramba, até lido bem com tudo isto e estou mais uma vez indo numa boa direção ou aprendendo coisas. Outra é a possibilidade de não ter uma boa relação com a versão de mim em outros momentos de crise, e esta será talvez uma oportunidade de encontrar melhores formas. E também cuidado com aquelas pessoas que nos acontece agora. Eu outro dia estava em um webinar em espanhol falando de que há um lado de mim, que com certeza adora toda a parte do mundo transpessoal e a espiritualidade, a meditação, e os que me conhecem sabem isso, mas este excesso de agora New Age, de que o discurso é tudo maravilhoso, isto vai ser maravilhoso, isto nos vai mudar a vida, isto é fantástico, isto vem para mudar o mundo. Não digo que não terá muito disso, mas caramba, dizer isso a uma pessoa que está em profunda crise, não digam isso a uma pessoa que está em profunda crise, que é a última coisa que precisa ouvir. Para a pessoa que está em profunda crise, não precisa ouvir que isto é maravilhoso, que veio para salvar o mundo, ou a pessoa que tem um câncer, não, te veio para te salvar, calma. Nós podemos perceber muita coisa, mas nesse momento a pessoa precisa ser legitimada na sua angústia, na sua dor, e não lhe dizer algo que talvez um dia elabora ou não elabora, ou não chega lá, ou nem se calhar tem que chegar lá, porque nesse momento urge outra coisa. Portanto, cuidado com o excesso de pensamento mágico quando não se aplica, porque quando não se aplica é pensamento mágico absurdo. Se não se aplica é veneno para a pessoa. Sim? Então, uma proposta, por exemplo, muito interessante, seria fazer isto, é muito giro quando a pessoa acolhe como uma possibilidade, que é podermos nos relacionar com a versão de nós que já teve contacto com recursos muito importantes. Porque nestes momentos críticos, se nos deixamos entupir com angústia,
o corpo vai carregando-se de angústia, de estresse, e vai elaborar o tal estresse pós-traumático, possibilidade de outras doenças. Um dos antídotos mais interessantes ou possibilidades de regulação é fazer uma biografia dos meus actos heróicos. Dos meus actos heróicos ao longo da minha biografia, da minha história. Quantas vezes eu fiz pequenas coisas ou coisas surpreendentes que me resolveram situações, ou em que eu me pude autorregular, fazer quase que um gráfico, isto para fazer com clientes é maravilhoso, mas conosco mesmos também, e fazer uma viagem corporal, sensorial, sobre essa biografia dos momentos, tantos que eu tenho na minha vida, desde que eu tenho memória, até mesmo de que não tenho memória, porque alguns de vocês com certeza nasceram e já tiveram que nascer com muito sofrimento, portanto já, além de sermos o espermatozoide e o óvulo que ganhou a corrida, portanto já somos sobreviventes natos e ganhadores daquilo. A mim me anima muito quando penso que a coisa está péssima, pelo menos, olha, aquela eu ganhei, aquela sobrevivi, essa ninguém me tira. É muito louco, eu sei, mas também é verdade, porque eram milhões, quando eu estudava biologia, e me diziam, não, eram milhões e milhões e milhões, e digo, eu fui a única. Isto diz qualquer coisa. O narcisismo saudável é fantástico. Mas pronto, tirando isso, e a brincadeira, mas que tem a sua graça também, em realidade somos mesmo aqueles únicos que conseguiram encarnar. Sem dúvida, uma das coisas que sabemos que acontece no corpo e na alma das pessoas que sofrem de estresse pós-traumático é que uma das consequências é que perdem a capacidade de fazer gestos de triunfo, gestos de conquista, gestos de conseguir, celebração de conquistas fica comprometido. Comprometido e muitas vezes não é óbvio. A pessoa funciona, faz a sua vida, mas fica comprometida a sua capacidade de celebrar as conquistas, porque ainda está com um resíduo muito forte de estar encalhado, muita energia e está contida no seu sistema nervoso, o sistema parasimpático funciona mal, o vagal não está regulado, há muito cortisol, muito sistema de alerta, o simpático nos torna antipáticos, muito ligado, muito em estresse, muito em tensão. O hipocampo não regula bem o contato com o córtex para criar criatividade. E o recordar-nos e reavivar as sensações e a memória de nossos momentos de conquistas de algo que tenha sido um insight muito importante, momentos que tenhamos tido a possibilidade de conquistar um estado maior de calma, de quietude interna, embora tinha agitação externa, que é o que neste momento seria adequado. Podemos fazer ginástica em casa, muitas coisas, mas é para descargar externamente, mas fazer ginástica ou movimentos físicos desconectados e mecânicos não costuma ter muito bom resultado. Portanto, quietude interna, mas ativação externa, uma boa combinação disso, ótimo. Mas fazer esta biografia dos meus atos heróicos seria muito interessante. Vocês vão ficar surpreendidos se fazem essa biografia conforme as memórias vão surgindo, que o corpo vai indo atrás de, pois, aconteceu, e deixar-se tocar por esses momentos que foram reais, que foram experimentados em primeira pessoa. E se vocês estão todos cá, com a idade que estou vendo, são todos adultos, se chegaram cá é porque fizeram coisas muito bem feitas. Ou pelo menos as suficientes para estar cá me aturando a esta hora e depois de tantas coisas que vocês têm para fazer, estar aqui conectados e estar se interessando por isto. Só porque vocês elaboraram, se reorganizaram, pensaram sobre as coisas, porque não estariam fazendo outra coisa, estariam fazendo, ou não estariam aqui, ou estariam fazendo outra coisa, se calhar mais interessante, não sei. Mas se se questionam e ressignificam, sem dúvida, é uma possibilidade muito grande terem muitos atos heróicos na vossa bagagem, certo? Tenho razão, não vou perguntar isso, eu sei que tem, muitos, não é, Isabelita? Muitos, muitos. Portanto, para fechar esta primeira parte, antes que nós passemos à discussão, às perguntas ou à partilha, a liderança de nosso self e monitorizar um pouco o nosso estado, observar um pouco nesta parte mental, emocional, de rituais, do meu estado interno, enquanto terapeutas, enquanto pessoas, seria muito interessante. Minha criatividade, ver como me relaciono com o espaço, com o tempo, com o dinheiro. E neste momento, o dinheiro é um elemento que está pairando na catástrofe na cabeça de quase todo mundo. Era bom saber como me relacionava com o dinheiro antes de tudo isto e fazer um
uma revisão de tudo isto, porque muito provavelmente vai ser muito útil me dar conta de como é que era antes, para não culpar-me agora de tudo que eventualmente pode acontecer ou não acontecer, e regular talvez movimentos mais criativos. A relação com o dinheiro, com o tempo, com o espaço é muito interessante, porque diz muito do meu contato com a raiz, com o concreto, com a minha história pessoal, com a gestão que tenho do que me tem acontecido, com a quantidade de coisas que nos têm acontecido. Algumas histórias são bem dramáticas, e a possibilidade de ir reorganizando essa vivência, não é? Portanto, essa resiliência pessoal e essa liderança interna, encontrar essa minha melhor versão o possível e ampliar essa capacidade que todos temos. Meu corpo me pode ajudar muito, minha alma também. Não sabemos se a alma contém o corpo ou o corpo contém a alma, mas sinceramente nesta altura do campeonato me é igual. O facto é que estão unidas e que se ajudam mutuamente, e já o princípio e o fim também não me importa. Me importa é que é isto que está acontecendo. E por último, a liderança com os outros, enquanto cuidadores, enquanto pessoas que têm alguém ao seu cuidado, seja familiar, sejam os vossos pacientes, clientes. Ajudem as pessoas a ter esperança em si mesmos, não na situação atual. A situação atual só vamos ter esperança se a gente confia que pode se conectar com recursos melhores para o que quer que seja que vem depois, podermos fazer um bom contacto. Se temos um bom contato conosco, o que vem depois, por difícil que seja, eu vou poder fazer atos heróicos também. Senão, eu já vou sair a medo, já vou sair cansado, esgotado desta situação. Então vai ser muito mais difícil. Portanto, aumentar a flexibilidade e, sobretudo, vamos tentar ser melhores pessoas, porque se isto também nos tem trazido, independentemente da raiz, do vírus, do morcego, do porco, do laboratório, do quem for, a possibilidade de sermos melhores pessoas e, quem sabe, termos um valor solidário entre nós, com a nossa história, e ir mais ao essencial e não tanto ao superficial e ao supérfluo e ao mecânico, certo? Ok? E pouco a pouco estaremos partilhando o que de melhor para nos ajudarmos, de acordo? Ok? Portanto, cuidem-se muito. Até muito breve, daqui uma semana ou pouco voltaremos a repetir algum tema interessante. E continuem se cuidando, ok?